Olá, muitas pessoas que são inscritas aqui no canal nos pediram para gravar um vídeo falando sobre o tratamento da doença de Alzheimer. Como é que deve ser feito o tratamento da doença de Alzheimer, quais são os objetivos do tratamento e quais são as metas a serem alcançadas. Vamos falar para vocês nesse vídeo sobre esse assunto, e isso serve também para algumas outras demências senis. Vamos lá. Nós dividimos o tratamento da doença de Alzheimer em 3 etapas, 3 fases bem distintas de tratamento. A primeira fase, a primeira etapa, é o tratamento que visa, além de melhorar os sintomas, retardar a evolução da doença, fazer com que o indivíduo fique mais tempo naquele mesmo estágio da doença. Quando nós conseguimos isso, é uma vitória, porque a doença de Alzheimer, ela é uma doença crônica, ela é progressiva, ela vai aumentando os sintomas, ela vai piorando o paciente devagar. Ela não é uma doença de uma evolução abrupta. Então, a primeira etapa é a etapa que visa a retardar a evolução da doença e melhorar os sintomas. Esse tratamento, geralmente, ele é bem sucedido quando ele começa bem na fase inicial da doença de Alzheimer, logo após o diagnóstico, logo após um diagnóstico precoce. É importante o diagnóstico precoce para começar a tratar a doença, visando retardar a sua evolução e melhorar os sintomas. Nesta primeira etapa, nós dividimos o tratamento em 2, em tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele é feito com medicamentos já bastante conhecidos, medicamentos que têm aí mais de 15 anos aí no mercado, que é a rivastigmina, que é a donepezila, que é a galantamina. E depois, numa fase um pouquinho mais avançada da doença, associar a memantina. Quando o paciente tolera bem o tratamento, quando a gente consegue atingir níveis ideais da dose, a dose plena do medicamento, nós podemos observar em muitos pacientes uma melhora dos sintomas e um estacionamento temporário da doença. Quer dizer, a doença para de evoluir, e isso é extremamente importante. Por isso, o diagnóstico precoce, a instituição precoce do tratamento é extremamente importante, com o tratamento medicamentoso. O segundo é o tratamento não medicamentoso. Nós evoluímos muito no tratamento não medicamentoso da doença de Alzheimer, que é melhorar a reserva cognitiva, é estimular a cognição da pessoa, tornar a pessoa mais criativa. Nós temos que respeitar os limites de cada um, mas nós temos que estimular cognitivamente, estimular socialmente a pessoa com doença de Alzheimer. Esse tratamento é fundamental. Esse tratamento não tem efeitos colaterais. Por exemplo, muitos medicamentos usados não são tolerados pelo paciente. Muitas vezes é tolerado em baixas doses. Quando a gente vai aumentando a dosagem para atingir o nível terapêutico do medicamento, o paciente passa a ter intolerância. E o tratamento não medicamentoso não tem intolerância, é estimulação cognitiva, estimulação física, atividades físicas, atividades sociais. Esse tratamento não medicamentoso, ele é negligenciado, ele é pouco praticado. Geralmente as pessoas buscam um remedinho milagroso, mas esse remedinho milagroso numa doença crônica, degenerativa, progressiva, como a doença de Alzheimer, nem sempre traz
bons resultados. Então, numa fase leve, numa fase inicial, mesmo na fase intermediária, ali no começo da fase intermediária, nós temos que, além de dar medicações específicas, nós temos que estimular a cognição, estimular atividades físicas, estimular atividades sociais. A segunda etapa do tratamento é o tratamento de sintomas que vão aparecer. Por exemplo, se o indivíduo começa a ter alucinações, nós temos que dar medicamentos específicos para alucinações ou mesmo delírios, né? Se o paciente está ansioso, nós temos que tratar a sua ansiedade. Se ele está agitado, nós temos que tratar a sua agitação. Se ele está depressivo, nós temos que tratar a sua depressão. Esses são tratamentos de sintomas específicos. Por exemplo, quando nós estamos dando quetiapina, olanzapina, risperidona ou haloperidol, não é o tratamento da doença de Alzheimer, e sim tratamento de sintomas que possam aparecer no decorrer da doença de Alzheimer. Então, nós vamos fazendo um tratamento sintomático, nós vamos dando neurolépticos, nós vamos dando calmantes, nós vamos dando antidepressivo, muitas vezes anticonvulsivantes, não com a ideia de tratar a convulsão, mas sim de tratar a ansiedade, de tratar a agitação. Para cada sintoma, para cada paciente, tem um determinado tipo de medicamento. Nós não podemos generalizar. Isso deve-se muito ao médico que atende o paciente. O médico que atende o paciente, ele tem segurança para passar aqueles medicamentos, ele conhece o paciente não só no que tange a doença de Alzheimer, mas ele conhece o paciente como um todo, clinicamente, ele sabe como que é a função renal, ele sabe como que é a função cardíaca do paciente, então ele vai prescrever o medicamento mais ideal para aquele tipo de paciente. E uma outra coisa, a tolerabilidade a esses tipos de medicamentos não são fáceis. Muitas vezes nós vamos por tentativas. Tentamos em vez de melhorar, piora, ou não melhora, ou tem muitos efeitos colaterais. Nós vamos trocando, nós vamos procurando, sim, melhorar aquele sintoma para dar um pouquinho mais de estabilidade na vida do indivíduo e facilitar o cuidador familiar, facilitar a vida do cuidador, que muitas vezes sofre muito com aqueles sintomas. Por exemplo, delírios, agitação psicomotora, aquela inquietude, precisa ser tratada. E a terceira etapa do tratamento, vamos dizer que é o tratamento paliativo. O que é o tratamento paliativo? É o tratamento focado na pessoa, não na doença. Se a pessoa está com dor, nós temos que aliviar a dor. Se ela está com desconforto respiratório, nós temos que dar a ela conforto respiratório. Se ela está mal posicionada no leito, nós temos que posicionar ela corretamente no leito. Nós temos que dar alimento, nós temos que dar água, nós temos que proceder a uma higiene adequada, porque a pessoa já urina na fralda, na cama, ela evacua na fralda, na cama. Enfim, é o tratamento focado na pessoa. Nós temos que dar dignidade à pessoa. Nós não podemos ter medo deste nome, cuidados paliativos. Cuidados paliativos é focar a pessoa, é dar um pouquinho de dignidade, de qualidade de vida por uma pessoa que já não domina mais a sua vida. Ela depende totalmente das mãos de outras pessoas para cuidar dela. Então, o tratamento nessa terceira etapa é um tratamento focado na pessoa, não na doença mais. Nós temos que focar para dar dignidade a essa pessoa. Assim, em curtas palavras, nós falamos para vocês o que é o tratamento da doença de Alzheimer. O tratamento da doença de Alzheimer, nós dividimos nessas 3 etapas, como nós falamos. A primeira etapa é com medicamentos específicos para evitar a progressão rápida da doença e aliviar os sintomas. Esta primeira etapa é feita não só com esses medicamentos que nós falamos, mas também com reabilitação
cognitiva, com atividades físicas, com atividades sociais, espirituais, para manter o bem-estar e retardar a evolução da doença. A segunda etapa, nós tratamos sintomas específicos, né, como a depressão, como alucinação, como delírios, como ansiedade, como depressão, como agitação, enfim, os sintomas que vão aparecendo. E a terceira fase, dentro desse resumo final, nós focamos a pessoa, os cuidados paliativos, que são extremamente importantes para os pacientes que evoluem até essa fase, a fase avançada da doença de Alzheimer. Espero ter ajudado a vocês. Se esse vídeo foi importante, por favor, compartilhe com outras pessoas. Tem pessoas que também precisam desse conhecimento. O nosso trabalho é um trabalho de levar aos familiares, aos cuidadores familiares, um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento, para vocês cuidarem melhor, para enfrentarem melhor esta terrível doença. Meu muito obrigado, um abraço a todos.